Naquela época, o pessoal ministrava muito acerca do reino, né? Sim. É muito forte. E às vezes a gente se esquece de que nós estamos aqui justamente em busca dessa nossa integração com Cristo Jesus, né? Sim. Aí a gente acaba se esquecendo, né, que o reino de Deus não vem com visível aparência, né? Está dentro de nós. O Mariel falou, né? É uma obra de fora, de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Então, a gente tem que partir da premissa, né, de que Cristo em nós, a esperança da glória, né? A revelação daquele primeiro mistério aos gentios, né? Cristo em nós. E só que antes desse mistério ser revelado, né, tem um outro mistério, não é bem mistério, né, mas tem um outro desafio, né, que é você enxergar o sangue do Cordeiro, né, te cobrindo, né, de realmente trazendo uma nova performance diante do Criador, né? Porque a inimizade sempre existirá ou sempre existiu, né? Agora, se você não está em Cristo Jesus, você não é nova criatura. Se você não é nova criatura, você não consegue fazer, né, a performance necessária para estar dentro do seu reino e da sua justiça. E esse é o ponto, né, que a gente começa a ver o mistério, né, sendo alavancado em nossas vidas. Aquele lance, né, da reconciliação com Deus, através do sangue de Cristo, nos levando à remissão de todos os nossos pecados, nos conduz de novo ao princípio, né, antes da fundação do mundo, que era estarmos diante de Deus, né, convivendo com Deus, com os anjos, antes da fundação do mundo. Essa era a consciência que nós tínhamos, foi perdida, né, e após essa remissão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai, consequentemente, todos nós, em espírito, temos agora livre acesso ao coração do Pai novamente. Ou seja, é voltar a estar diante do Pai. Só que não é essa a performance que o Pai quer, né? O Pai quer habitar. O Pai quer realmente fazer morada em nós. E a única forma de você receber Cristo, né, e El Elyon, é se você mantiver a tua performance de espírito, alma e corpo, né? A gente foi reconciliado em espírito. Agora, estamos praticando a salvação da alma para a redenção do nosso corpo, né? Que é o fim da nossa fé. E aí vai se cumprir o propósito divino, né? Qual é? E ele vai tabernacular conosco, ou seja, vai fazer morada em nós. Então, Cristo em nós, né? Não é Cristo diante de nós. Que nele estava lá na época que ele se manifestou lá, né? Encarnado, né? Há 2000 anos atrás. Então, Cristo estava diante dos homens. E essa performance, nós já tínhamos ela. Desculpa, pessoal. Nós já tínhamos elas antes da fundação do mundo. Tá? Então, voltar para que nós tínhamos antes da fundação do mundo vai ser, para mim, um tremendo de um fracasso. Tá? Eu não quero essa performance. Então, o que as igrejas pregam é justamente essa performance. Seja bonzinho para que você possa ir para o céu e estar diante do Pai. Entendeu? E eu não sei se eu quero ser bonzinho, eu acho que eu quero ser malzinho, sabe? Porque eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui na terra. Entendeu? Porque para mim a bênção divina vai estar aqui na terra. Entende? Então eu não quero ser malzinho para poder cometer problemas. Eu quero ser. Oi? É o céu que vem. Exatamente.
Mas são poucas pessoas, irmã Lurdinha, que têm essa consciência. E eu vibro, né? Porque nosso grupo tem essa consciência viva. Tá? Amém. E isso o Espírito tem ministrado para nós, né? Há muito tempo já. Né? Nós temos aí praticamente 25, 26 anos que nós nos relacionamos como esse grupo. Né? Eu conheço vocês há praticamente desde 99, né? Todos vocês, né? Então, eu já ouvia falar de vocês, mas conhecer pessoalmente eu tive a oportunidade em 99, que eu tive aí pela primeira vez, né? Ou 2000, não lembro bem. Agora, o que acontece? Com essa performance, né, de você se ver nele e ver ele em você, isso aí é coisa recente, né? Não é coisa. A gente tinha uma suposição, né, antiga, né? Nós tínhamos um sentimento, né, vamos colocar assim. E a partir de um tempo, esse sentimento virou um discernimento, né? Nós estamos discernindo essa coparticipação no seu corpo multimembrado. Nós nele e ele em nós, né? Isso aí, cara, está fazendo toda a diferença nos nossos dias, na nossa existência, né? E como eu falei para vocês, eu estou com muita... Não vou dizer que é expectativa da Festa dos Tabernáculos aqui Oh, caramba, fugiu o nome aqui da cidade. Maipendi. Tá? A questão não é essa. A questão é a seguinte, é que eu vou poder ver vocês, estar com vocês, ser abençoado e abençoar junto com vocês, poder abraçar cada um, né, ver cada um, comungar com cada um, que nós vamos estar lá estudando a palavra, comungando com a palavra, comungando, né, com a alimentação que nós tomamos juntos lá. Ou seja, é comunhão. Né? Para mim, essa é a verdadeira comunhão, é a celebração da comunhão com Cristo Jesus e com os irmãos. E eu não estou depositando, eu estou já agradecendo, né? Eu não estou depositando, é que fala, nesse momento, eu estou, assim, vibrando por dentro, podemos estar juntos, para juntos buscarmos mais ainda, né, dessa revelação que é Cristo em nós, a esperança de glorificação. Entendeu? Isso aí está alavancando as nossas vidas. Com todos os problemas que nós temos às vezes, com todas as dores que às vezes nós sentimos, com todas as tristezas que às vezes a gente se apercebe, né, que de um amigo indo embora, de uma filha, de um filho indo embora, de um pai, de uma mãe indo embora, né? Mas nós sabemos que, né, eles vão receber o seu corpo, né, espiritual. Agora, nós que estamos aqui temos a grande oportunidade de sermos a alavanca divina sobre a face da terra, trazendo o seu reino e a sua justiça. Né? Nós teremos como é que fala? O prazer de sermos a boca de Cristo, porque Cristo está em nós. Teremos o prazer de ser o quê? A substancialização da sua vontade. Porque a única forma de toda a humanidade ter fé é se ela ouvir de Cristo. Né? A fé vem pelo ouvir. Nós temos ouvido a palavra de Cristo. Nós estamos nos tornando conforme Ele é, porque nós estamos praticando, né, a busca pela semelhança. Há anos nós estamos praticando isso. Tá? E isso nos faz melhores do que as pessoas? Não, não é isso. Eu não estou me comparando maior com relação à humanidade menor do que eu. Não é isso. Agora, uma coisa é certa, a consciência viva de que Cristo está em nós e, consequentemente, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, essa performance, umas pessoas vão tê-las antes do que outras.
Agora, tem algum mérito para as pessoas? Não, toda a honra e toda a glória é de Cristo Jesus, nós sabemos disso, tá? Agora, é para mim prazeroso saber e discernir que eu também estou fazendo parte desse corpo multimembrado. Isso, para mim, é fantástico, percebe? E quanto mais momento nós tivermos, né, para praticar essa performance de unidade do corpo de Cristo multimembrado, essa performance de estarmos reunidos em unidade, tá? Quanto mais isso acontecer, mais claro vai estar acontecendo do processo da semelhança, tá? Que é um processo, não é pumba, acontece, não é no piscar de olhos, tá? O processo da semelhança, ele é praticado, e só é praticado se você quiser, né? E é importante você saber que realmente o Pai sabe que você quer, tá? O que nós estamos buscando não é somente ser homens e mulheres espiritualmente compatíveis, né, com a natureza de Cristo. O que nós estamos buscando é ser a expressão exata do seu ser. Vocês conseguem perceber a magnitude disso que nós estamos falando? Nós estamos numa performance espiritual, né, e é tudo graças a Cristo Jesus em nós. Não tem mérito nenhum, Anselmo, em você, nem em mim, nem em quem quer que seja aqui do nosso grupo, né? Mas aprove a Deus te escolher, Anselmo. Aprove a Deus me escolher. Aprove a Deus nos escolher para estarmos aqui agora falando de uma possibilidade que para nós não é uma possibilidade, que nós estamos vendo acontecer. E é o quê? Cristo em nós, a nossa esperança de glorificação. Agora, enquanto for esperança, significa que o processo não está completo. Eu não quero mais falar de esperança, tá? Eu quero falar de que o processo já passou da metade, por exemplo. Algum tempo posterior, já passou de 3/4, entendeu? Até que a plenitude da divindade habite em cada um de nós. Amém. Amém. Percebe? Então, é isso que nós estamos buscando. Para mim, essa é o estabelecimento do reino de Cristo. Entendeu? Em que ele pode ser tudo em todos, né? Ele pode se manifestar a sua plenitude, né, sobre a face da terra, porque os receptáculos estão habilitados, preparados, limpos, purificados para recebê-lo em plenitude. Agora, olha que coisa interessante, né? Primeiro, né, a Arca da Aliança, para mim, é muito, muito representativa, né? Pega-se a madeira perecível e a reveste com o ouro puro, que é o próprio Cristo, né? Então, nós estamos sendo revestidos, melhor, fomos revestidos dele quando ele nos tirou do cativeiro da corrupção, do pecado, né, com o seu sangue. Aí nós obtivemos o revestimento de Cristo, né? Isso foi há 2000 anos atrás, 2010 anos atrás, vamos colocar assim. E o que acontece? Agora, ainda, o conter Cristo é um processo. O revestimento de Cristo já aconteceu. E você precisa ter a noção disso. Entendeu? Você está hoje habilitado para conter Cristo, para você ser receptáculo de Cristo. Entendeu? E por isso que a gente precisa de ter a consciência viva do que é que acontece, né, na festa da Páscoa, por exemplo. Ok? O que aconteceu na festa da Páscoa, na última festa da Páscoa, há 2010 anos atrás. Tá? Quando ele verteu sangue para a nossa libertação. Se você pegar o Antigo Testamento, né, como é que era purificado as pessoas? Tinha que pegar um cordeiro sem mácula, puro,
sem problema algum. Não poderia ter machucado, não poderia ser doente, não poderia ter nenhuma limitação, né? E você tinha que impor as mãos no cordeiro para transmitir todo o seu pecado para o cordeiro, né? E o cordeiro era sacrificado em teu lugar. Percebe? Mas você tinha que ter uma consciência de identificação com aquele cordeiro sacrificial. Você precisava de, né, ou ainda precisa, ou ainda nós precisamos disso, de uma identificação. Porque era a única forma de você fazer isso lá na antiguidade. Com Cristo, né, quando nós nos identificamos com Ele, é exatamente isso que acontece. Todos os seus pecados são levados. Então você agora é verdadeiramente livre por causa do verter do sangue do Cordeiro puro e imaculado que foi Cristo Jesus naquele momento. Tá? Então se cumpriu uma festa. Tá? Com o andar da carruagem, né, nós vimos que Pentecostes, né, dali a 50 dias, onde ele se manifestou aos seus discípulos, né, o que ele falou? Vai vir do alto o Espírito Santo. Com essa situação, com essa nova, com essa descida do Espírito Santo em vocês vão ter uma nova performance. Então, se vocês olharem bem, essa festa também já aconteceu para alguns de nós. Pode ser que tenha acontecido para todos nós. E amém que pode ser dessa forma, entendeu? Mas também você tem que ter a consciência de quem é o Espírito Santo de Cristo Jesus em você. Porque é ele que vai te capacitar, é ele que vai te levar ao conhecimento de toda a verdade. Ou ele que está te levando ao conhecimento de toda a verdade. Então, essa é mais uma festa que se cumpriu também, ou que está se cumprindo em nossas vidas. Tá? Agora, com essa consciência viva de que Cristo Jesus e o seu Santo Espírito já habitam em você, começa-se o processo do culminar da manifestação de El Elyon sobre a face da terra. Né? Qual é o princípio? Poxa vida, se alguém crer em mim e crer que meu Pai me enviou, eu irei diante do meu Pai e falarei a seu respeito. E eu e meu Pai iremos até você e faremos de você morada. Percebe? Então, olha bem, tudo depende de uma interdependência de postura. Né? Ele já se posicionou a teu respeito. Ele te conhece. Ele já morreu por você. Ele já te deu do seu Santo Espírito para que você tenha a melhor performance espiritual no conhecimento e no relembrar de toda a verdade. Tá? Com isso andando, o que acontece? Nós podemos adentrar na plenitude dessa declaração que ele mesmo fez. Você crê em mim? Você crê que meu Pai me enviou para a tua libertação? Você crê que eu morri e verti sangue para te libertar dos teus pecados? Você crê que eu morri para que a minha natureza possa ser metamorfoseada em você? E você se tornar nova criatura em mim? São perguntas que ele tem feito em nossas vidas. E nós as temos respondido. Eu creio. Eu sei que tu morreu para que eu pudesse ter a tua natureza. Eu sei que tu vertestes o teu sangue para que eu pudesse ser libertado de toda a minha corruptibilidade. Nós temos falado, nós temos verbalizado essa situação. Percebe? Agora, a consciência do reino, a consciência da plenitude da divindade sendo manifestada na Terra, né, ainda está acontecendo, porque se tivesse acontecido já em plenitude, todo o joelho já teria se dobrado, toda a língua já teria confessado que Cristo Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Percebe? Então, se existe ainda todo esse ministério de impiedade, né, esse sistema babilônico que nós temos vivido aí, onde, a verdade já não é mais a verdade, né? Até
A Constituição nossa, por exemplo, não existe mais, né? É uma interpretação. Nós dependemos não mais de uma lei humana, como diz, racional. Não existe mais uma lei humana racional para nós brasileiros. Existe uma interpretação de uma verdade que nós não temos conhecimento dela, que se você fala de alguma maneira, alguma coisa que você tem convicção, né? Alguém pode falar que é fake news, alguém pode te condenar, alguém pode te mandar prender, percebe? Então, isso, o sistema, né, de valores humanos virou um caos. Ele não existe mais da maneira que está hoje, né? Uma vez que as nossas autoridades não estão em submissão a Cristo Jesus. Tá? Agora, você que é submisso a Cristo Jesus, o que acontece? Se você não tiver o devido discernimento de você separar onde você se encontra em Cristo e onde você se encontra nesse sistema babilônico, né? E você ter a devida sabedoria para falar aquilo que o Espírito te levar a falar e não aquilo que você desejaria falar, afinal de contas, nos custa, né, porções do nosso sangue, porque é escrito que a Babilônia, ou o sistema babilônico, se alimenta do sangue dos justos. Então você tenha consciência de que você é um justo sobre a face da terra. Então saiba, você que está dentro do sistema babilônico, tá? Você alimenta o sistema. Por exemplo, para eu trabalhar com a minha empresa, eu tenho que estar dentro do sistema babilônico. Não tem outra forma. Se o Paulo fizer lá um tratamento dentário e alguém pedir uma nota fiscal, ele vai ter que recolher os impostos. O Paulo vai estar dentro do sistema babilônico. Você que é empresário, você sabe o quanto que custa. Agora, eu tenho uma má notícia para te falar. Você também que é funcionário, que é um colaborador de uma determinada empresa, você sabe quanto é que custa. Se você ganhar perto de R$ 5.000, por exemplo, por mês, 23% já vai direto para o governo. Você sabe claramente, né, o que é. E o que é isso? Se não alguém enfiar em você uma injeção, uma agulha, né, e sugar o teu sangue. Né? E tem pessoas que falam que não são 23%. É muito mais. E eu concordo. Você compra um arroz, paga imposto. Você compra não sei o quê, paga imposto. Você recebe seu salário, a primeira coisa que faz, tira o imposto. Tá? Depois você vai comprar gasolina, paga imposto. Você vai fazer o quê? Paga imposto. Ou seja, dizem que nós pagamos metade do nosso ano, 5 a 6 meses, só em impostos. Os outros 6 meses, você vai comprar alguma coisa para você, você vai fazer alguma coisa para os seus filhos, você vai fazer alguma coisa, né? Ah, eu vou ter uma casa. Logo que você acabar a tua casa, saiba que você vai pagar imposto. Mas, caramba, é a sua casa, não interessa, você vai pagar imposto. Entendeu? Então, tudo que você fizer nesse sistema de coisas humano, você paga. E você dá o teu sangue, porque o sistema se alimenta do sangue dos justos. Então, significa que os ímpios não pagam imposto. Sim, aqui no Brasil é desse jeito. Porque a gente vê claramente pessoas que foram condenadas que agora foram descondenadas. Pessoas que não tinham condições alguma, né, que tinham que devolver dinheiro, porque afinal de contas fizeram coisas erradas, agora foram liberados. Né? Pessoas que não fizeram nada, né, que nem aquela vovozinha lá do 8 de janeiro, se não me engano, lá, né? Estava lendo a Bíblia, pedindo a Deus, clamando a Deus, está lá preso até hoje. Outras pessoas presas até hoje, né? Aí você vê que todos os traficantes estão liberados. Ou seja, é uma... Olha, já gastei muito tempo falando do sistema babilônico. Vocês conhecem também bem do que eu estou falando. Tá? Eu não quero colocar os meus olhos nisso mais.
Agora, eu preciso também de alertá-los. Está escrito na palavra de Deus, sai dela, povo meu. Sai desse sistema babilônico. Tá? Agora, como é que nós vamos sair disso? Bom, eu tenho algumas ideias, mas não quer dizer que sejam a diretiva divina para nós. Mas uma coisa eu posso lembrar a vocês. O Espírito de Cristo está sobre você e te ungiu para que você tenha a melhor performance do mundo, para saber exatamente o que você tem que fazer para sair desse sistema babilônico que nós ainda nos encontramos. Entendeu? Agora, por que eu estou falando isso? Pessoal, não é para a liberdade que eu estou falando, tá? Eu estou falando para a liberdade, né? E se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. É nesse ponto que eu quero, junto com vocês, estar verbalizando que Cristo já me libertou, que Cristo já nos libertou. Então, eu estou agora lembrando vocês, mesmo ainda estando sob, né, essa sistemática babilônica, nós já estamos vivendo Cristo. Percebe? Então, não se fie no problema, né, de que alguém está enfiando uma agulha em você e sugando você. Lembre-se o seguinte: o Deus que te chamou é o mesmo Deus que te lavou, é o mesmo Deus que te purificou, é o mesmo Deus que te capacitou, é o mesmo Deus que está em você, te fazendo nova criatura, é o mesmo Deus que te revestiu com a sua pureza, é o mesmo Deus que quer fazer morada em você. E você tendo essa consciência, né? E quando essa moradia dele em você se tornar plena, saiba que você vai ser a expressão exata do ser que Cristo é. Cara, isso é fantástico. Né? Se vocês olharem bem, qual foi a novidade que eu falei até agora para vocês? Nenhuma. Tudo aquilo que eu estou falando até aqui agora, né, nesses minutos que eu estou falando aqui, não tem novidade nenhuma. Simplesmente eu estou somente montando o quadro. Percebe? Porque nessa montagem do quadro, você tem a consciência exata do que é que está acontecendo com você. Percebe? Agora, a minha intenção qual é? É que realmente haja em nossos corações a determinação de ver o cumprimento, né, de Deus tabernaculando com cada um de nós em plenitude. Ele já está tabernaculando, ele já está morando. Agora, eu quero em plenitude. Eu não quero medida que possa ser medida. Eu quero uma medida imensurável da natureza de Cristo em nós. Percebe? Já não sou mais eu que existo, é Cristo que existe em mim. É isso que eu posso fazer. É essa performance que eu estou falando que tem que acontecer em nosso meio. Posso escutar um amém nisso? Amém. Ronaldo, você não estava sábado passado, mas eu vi a mensagem do irmão Manuel em relação ao que você passou para ele, né, sobre a palavra, e que mudou a vida dele. E sábado passado eu comentei em relação justamente a esse caminho que você falou agora, para todos nós. Que foi, eu comentei sobre o Anselmo, que falou da palavra na firma onde ele trabalha. O irmão Manuel falou para um casal. E teve outra pessoa, né, Anselmo? Falou sobre a palavra. E eu falei que nós somos luz onde nós estamos. Em qualquer canto que nós frequentamos. Pode ser no emprego, pode ser na rua, no posto de saúde, onde for. E o irmão, acho que ele não se encontra hoje, o Paulo Dias. Paulo Dias também falou da palavra e bem dita. Ele falou assim, que além de nós sermos luz, né, ele comentou assim que nós abençoamos essas pessoas quando nós temos esse conhecimento da palavra. Mas aí ele entendeu um pouco diferente do que eu falei, achando que tinha ido para o lado igreja. Não, de maneira alguma.
Infelizmente, o irmão não está aqui, mas ele vai ouvir a minha palavra e vai ter um entendimento também em cima disso. Eu não quis falar sobre igreja, e sim que nós estamos aqui reunidos, é um grupo pequeno, mas muito forte no conhecimento. Estamos nos aumentando cada vez mais, todos os sábados, e isso é muito bom, muito gratificante. Para quê? É como eu comentei sábado passado, para que nós, quando sairmos nesses locais, sejamos essa luz. Mas não só é ficar lá parado, não. Que as pessoas vão ver luz em nós, mas se nós não falarmos da palavra, eles não vão ter conhecimento também. E não interessa se são católicos, evangélicos, cristãos em geral, vamos botar assim. Tem pessoas que são, me desculpa a palavra, mas analfabeto no conhecimento da palavra. Eu era um analfabeto de pai e mãe no conhecimento da palavra. Mas conheci um cidadão que me alertou. E aí comecei a mudar meus pensamentos em cima disso. É como o irmão Manuel mesmo, com sua palavra, o irmão Manuel, opa, acordou também. Então, se nós não usarmos desse, vamos assim, desse conhecimento que nós estamos tendo, quando é você que fala, quando é o irmão Dias que fala, como é o Anselmo, ou o Paulo, ou o irmão Manuel, até mesmo no grupo, que o irmão Manuel está um pouco afastado aqui das reuniões, mas no grupo, a palavra do irmão Manuel, das meninas também lá no grupo, é um alimento diário, não só nos sábados, mas diário. Aquele grupo é excelente para isso também. Então, quando nós nos alimentamos, não adianta nós ficarmos com esse conhecimento só para a gente. Isso é egoísmo. Então, vamos também divulgar lá fora. Porque se divulgarmos lá fora, mais pessoas vão, vamos dizer assim, é como se fosse uma agulhinha, dá aquela fisgada na pessoa para que ela acorde, abra os olhos, por isso que eu falei, para as pessoas cristãs, ou evangélicas, ou católicas, qualquer uma delas. Mas abram os olhos para começar a ler com o entendimento do Espírito Santo, que aí sim muda o pensamento. Porque às vezes as pessoas leem a palavra, mas com o meu eu humano, e aí ela não anda. Ela fica, como se diz, andando no mesmo canto, sem sair do canto. A diferença de nós aqui no grupo é que nós estamos tendo esse alimento, mas inspirado pelo Espírito Santo. É como eu falei, é você, é o Paulo Dias, é o Paulo Henrique, é o Anselmo, é o Manuel, todos nós aqui do grupo. E isso daí, para as pessoas que estão lá fora, isso é uma bênção. Nós estamos sendo bênção. Eu digo nós, porque estamos aqui numa conversa em grupo. Mas tem outras pessoas aí fora que têm o mesmo conhecimento que nós. E esse conhecimento dessas outras pessoas, com certeza elas estão divulgando para outras pessoas. E aí não é igreja, mas é conhecimento da palavra através do Espírito Santo. Isso daí está sendo bênção para outras pessoas. Nós estamos sendo bênção, como eu falei sábado passado. Nós estamos sendo luz para essas pessoas. Porque eu já comentei várias vezes aqui no grupo, não adianta nós nos alimentarmos da palavra, alimentarmos, ficar aqui só no grupo. Não adianta. Eu digo assim, não adianta em relação às pessoas lá fora, entendam. O adiantar aqui no grupo é excelente. Eu acho que todos nós aqui estamos nos alimentando, estamos crescendo e muito, e graças a Deus por isso, com esse conhecimento da palavra. Mas vamos também lá fora divulgarmos a palavra. Na hora que formos falar lá fora, antes de falar, nós automaticamente fechamos os olhos. Eu digo fechar os olhos assim, a mente, e pedir orientação a Deus para nos dar esse discernimento em relação às pessoas.
Tem pessoas que ficam meio retrancadas por ser católicas, aquelas, ou evangélicas, aqueles bem rígidos, que o humano dele leu a palavra e entende só daquele jeito que ficou. Bater, sim, mas o Espírito Santo vai mostrar diferente para eles e vai abrir esses olhos deles. Então, que sejamos essas bênçãos nas vidas dessas pessoas lá fora. Amém?